Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, estou aqui em nome de Jesus Cristo, eu sou ministro de Deus e venho trazer aqui a revelação da palavra de Deus para você, o ensinamento, o estudo da palavra para você que está fora do caminho e que deseja voltar. Nós estamos nessa série de mensagens, essa já é a quarta mensagem da série De Volta ao Caminho, e hoje o título dessa mensagem é Desculpa para Errar, tá certo? A passada era permissão, né? Pedindo permissão. Essa é a desculpa para errar. E entre muitas desculpas que existem para a pessoa estar no caminho, ela deu um passo, deu 2 passos, 3, 4 passos fora do caminho, acordou, já viu que está fora do caminho, mas ainda não teve disposição de voltar. E ela tem uma desculpa para poder não ter voltado para o caminho certo ainda. Ela está agarrada a uma desculpa que está fazendo com que ela permaneça no caminho do erro. E entre várias desculpas que a gente pode falar hoje aqui, mas eu vou falar uma desculpa que tem feito muita gente permanecer no caminho do erro, que é dizer que todos os profetas são falsos. Essa é uma alegação que tem ganhado cada vez mais volume nos últimos dias, tá? Porque justamente é um sinal da volta de Cristo que nos últimos tempos se levantaram muitos falsos profetas, e muitos falsos profetas têm se levantado, e a pessoa ela tem observado a esses falsos profetas, lá no fundo do coração dela ela quer Deus. E ela procura Deus em qualquer lugar, e ela vai às vezes de um lado para o outro, e ela encontra às vezes pessoas que estão lá falando de Deus, mas não são legítimas, são falsas, são mentirosas, e não tem preocupação com as vidas que elas estão lidando, não tem preocupação com as pessoas que elas estão lidando. Pelo contrário, elas estão ali com interesses financeiros, estão com interesses às vezes egoístas, e não estão se dando conta, não estão dando a mínima, se estão prejudicando vidas e famílias. Então essa pessoa que está no erro, ela olha para esses falsos pregadores e ela tira uma conclusão. Ela já olhou para um, olhou para 2, olhou para 3, olhou para 4 e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar para o caminho do acerto, porque tudo quanto é pastor, tudo quanto é profeta é falso, é mentiroso. Só que Jesus não era falso. Eu digo a você, meu irmão, entenda uma coisa: Jesus não era falso, e ele alertou que existiriam os falsos mestres, os falsos profetas. Ele alertou que haveria os falsos. Agora, se ele fala que tem um falso, ele automaticamente está alegando que existem os verdadeiros. Agora você vai ficar usando a desculpa de que todos são falsos para você mesmo permanecer no erro? Vamos prestar atenção à palavra de Jesus. Diz assim, estou com a minha Bíblia Sagrada aberta aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 13 em diante. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Você é um dos poucos que vai passar por esse caminho estreito, ou você vai ficar no caminho largo, em que uma multidão vai descer o abismo? Você tem que tomar posição hoje, em nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Você tem que já colocar no coração que tipo de pessoa você é. Porta estreita, caminho apertado, é o que você vai escolher? Vai ser difícil, irmão, não vai ser brincadeira. Mas se você tomar uma decisão, Deus vai te ajudar. Você vai voltar para o caminho, você vai andar com Deus. Ou então você pode pegar o caminho largo, a porta larga, o caminho folgado, fácil, e dizer assim: todos os pregadores são falsos, são mentirosos. E você vai estar colocando juízo sobre o próprio Deus, dizendo que Ele entregou o evangelho dele a homens falsos. Mas eu vou dizer para você: Deus é fiel, Deus é justo, e Ele separou homens leais, homens que falam a verdade, para anunciar o evangelho dele. Existem os falsos? Sim, nós vamos ver aqui, mas Deus separou aqueles que são santos, Deus separou aqueles que são honestos,
que não vivem por ganância, que não vivem por desejos egoístas, que se preocupa com as ovelhas, que se preocupa com o rebanho. E existe uma mensagem verdadeira que você precisa tentar. Está fora do caminho, pare de usar de desculpa que todos os pregadores são falsos. Isso aí é uma mentira que está lhe enganando, você precisa acordar a tempo. Diz a palavra aqui ainda, seguindo o texto de Mateus capítulo 7, essa tradução que eu estou usando, a Nova Versão Internacional, que é fácil o entendimento nela, tá certo? Você pode usar outra tradução se você quiser. Mateus 7, versículo 15. Cuidado, olha Jesus falando, ele já está no início da pregação dele, ele já estava alertando, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada pelo fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Você teve essa visão. Você foi às vezes até um profeta, você foi até às vezes um pregador e você observou que os frutos dele eram ruins. Agora, você devia ter entendido que se existe o falso foi copiado de onde? Foi copiado do verdadeiro. O falso está lá para quê? Para enganar. O verdadeiro está para quê? Para falar da verdade. Agora, o que você deveria ter feito é entender, olha, eu vi frutos ruins, vi uma água ruim brotando desta fonte, então eu não vou beber dela, então eu não vou comer desse fruto. Jesus explicou, cuidado, eles vêm com pele de ovelhas, eles vêm parecendo ovelhas, mas no interior são lobos devoradores, só estou interessado em comer as carnes das ovelhas. E aí você percebe que Jesus também falou que você pode reconhecê-lo pelos frutos. Toda árvore que não for boa, que não der bons frutos, está prestes para ser cortada e lançada fora. Aí você me pega, você vai, você olha para esse pregador, você tem uma boa visão, você viu que o fruto não era bom, e aí você me sai da frente desse pregador dizendo que ele era falso, que todos são falsos, e você vai e cai no pecado. Uma desculpa de que os pregadores são falsos, você vai viver no pecado por causa disso. Você não está sendo sensato, você não está sendo nem um pouco sensato. Jesus avisou, ele mandou você observar. Agora, se você não achou ninguém com fruto bom, continue procurando, eles estão aí. Deus não abandonou a mensagem dele, Deus não abandonou a mensagem do Evangelho, ela ainda está aí, basta você procurar, não ser um preguiçoso e olhou para um, olhou para outro, só viu fruto podre, você achar que está tudo assim, não está. Tem pessoas aí levando a sério a coisa, tem pessoas se santificando, tem pessoas se separando, tem pessoas pregando o Evangelho legítimo. Cabe a você continuar observando. Enquanto isso, não saia do caminho usando de desculpa que o lobo estava vestido de ovelha e que o espinheiro não deu fruto. Olha lá, diz ainda assim no versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem que entender, muita gente por aí fica falando Senhor, 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 mas não vai entrar no reino dos céus. Quem que entra, pastor? É aquela pessoa que faz a vontade de Deus. Então pare de usar de desculpa, pare de falar que você encontrou só gente falsa e comece a você, em nome de Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai que está nos céus para a sua vida? O que Ele deseja para você? Diz ainda assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então diz essa palavra aqui,
Vai haver pessoas que vão estar indo até Jesus naquele dia, no dia do juízo. Ele vai falar assim: mestre, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome. Jesus vai falar abertamente: eu nunca conheci vocês, vocês nunca andaram comigo, vocês andaram em outro caminho, vocês praticaram o que era mal, vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai, eu não conheço vocês. Agora, se você andar no caminho, se você estiver no caminho com Deus, você pode ter certeza, em nome de Jesus Cristo, naquele dia você vai ser reconhecido por Jesus. Eu vou abrir outro texto aqui que vai dar mais esclarecimento sobre os falsos mestres. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, olha só o que o apóstolo Amado falou sobre os falsos mestres. Muita gente tem essa... muita gente pega e aceita qualquer coisa. Qualquer pessoa que fala assim: eu sou um homem de Deus, a pessoa vai lá e aceita. Qualquer um pode chegar aí falando qualquer palavra, a pessoa já vai aceitando aquilo dali como verdade. Não, você não pode aceitar qualquer palavra, você não pode aceitar a pessoa. Pastor, mas ele fez isso, fez aquilo, ele é um homem de Deus. Tempo, observe os frutos dele. Observe os frutos. Jesus explicou: pelos frutos os conhecereis. Olha o que o apóstolo Amado, na primeira carta de João, estava falando, capítulo 4. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quanto mais vai aproximando o dia da volta de Jesus, mais falsos profetas vão se levantando, e vai ficando mais difícil ainda você encontrar o verdadeiro. Mas você não pode usar desculpa, dizer que todos são falsos e andar pelo caminho do erro, senão naquele dia Jesus vai falar assim: você não andou comigo, eu não conheço você. Vocês podem reconhecer o espírito do erro deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está no mundo, e agora esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e que agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Está aqui a grande sacada, a grande dica para você encontrar pregadores verdadeiros e pregadores falsos. Os falsos falam do mundo. Os falsos falam do mundo e o mundo os ouve. Quem não quer nada com Jesus, quem não quer nada de saber de salvação, o negócio dela é outro. Ela não quer saber de vida com Deus, ela não quer saber de comunhão com Deus. O negócio dela é bem outro. E esses pregadores, eles falam do mundo e o mundo os ouve. Quer conhecer um pregador legítimo? Quer conhecer o pregador verdadeiro? Vai falar os caminhos de Deus para você, vai falar sobre as coisas de Deus. Não vai ser fácil você fazer, não vai ser fácil você cumprir, mas vai ser o caminho que vai te levar à eternidade. Agora eu quero dar um alerta muito grande, além desse que eu estou falando para você, sobre o que os falsos pregadores falam no mundo. Tem outro alerta muito forte que eu quero dar para você. Eu vou até me estender um pouco mais, mas quem é de Deus vai ter um tempinho a mais, vai separar um tempinho a mais para ver. Quem tiver coisas do mundo para fazer, pode ir, Deus abençoe. Mas aí diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, tem um alerta aqui especial para nós hoje, sobre as pessoas que erram o caminho,